Atos capítulo 22, está escrito, até o versículo 3. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E, quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, da Sicília, e nesta cidade criada aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós, hoje sois. Amém. Senhor, Paulo naquele dia estava fazendo a sua defesa. A sua defesa. A tua palavra não precisa de defensor. O Senhor não precisa que ninguém o defenda. Mas nós precisamos defender aquilo que somos, para que nenhum espírito contrário possa nos subjugar, porque ele só conseguiria nos subjugar se pudesse fazer com que nós descrêssemos naquilo que somos. Mas o Senhor colocou dentro de nós uma firme convicção de que somos filhos de Deus, criaturas tuas, eleitos pelo Senhor, eleitos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Isso nos dá uma convicção, uma certeza plena, e em meio a tantos problemas, em meio a decepções, morte, desavenças, incredulidade, tudo, nós estamos marchando no ritmo do Evangelho, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não olhamos para as nossas fragilidades nem para as nossas fraquezas, mas todas as nossas fragilidades e fraquezas nesse instante colocamos debaixo do sangue de Jesus Cristo. E em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nos ajuda mais uma vez, enquanto estamos falando sobre a tua palavra, que o teu Espírito Santo fale conosco mais uma vez. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis sentar. Mais uma vez falaremos um pouco sobre profetas e profecias dentro de alguns instantes, dentro de alguns minutos, concluiremos. E como vocês já aprenderam, os nossos ouvintes do rádio também, que nos acompanham em nossas mensagens, já sabem, profeta é alguém instruído, dirigido, elegido, escolhido por Deus, para levar a cabo uma missão tremenda aqui nesta terra, dentro do plano de Deus. E ele nasce sobre uma estrela, podemos dizer. Nasce com um dom especial, e ele pode prever o futuro, mostrar o que aconteceu, na verdade, lá no passado, e esclarecer as pessoas quanto ao tempo presente. Profecia é um dom sobrenatural que faz com que a pessoa possa prever coisas futuras. Não vem uma profecia para te falar simplesmente do passado. Profecia é mais para te falar de coisas futuras, ou do que pode, ou que acontecerá, ou o que poderia acontecer com você se você não se consertasse com Deus. Coisas desse tipo. Mas, enquanto uma pessoa que tem o dom de profecia recebe este dom, o profeta, ele nasce profeta. Ele é o embaixador de Deus. E é dentro deste quadro, já caminhando para a conclusão deste tema, desta minissérie que estamos pregando, sobre profetas e profecias, que quero falar um pouco com vocês sobre Saulo de Tarso. E a maioria dos crentes, a maioria do povo cristão, conhece Saulo de Tarso.
que foi convertido ao cristianismo, depois de ser um verdadeiro perseguidor dos cristãos. Se houve um homem que tinha coragem, disposição para matar e perseguir os crentes, este era Saulo de Tarso. E sem nenhuma dúvida, consideramos a importância de observar determinados aspectos na vida de Saulo, não é? Das quais nós poderemos tirar determinadas lições que poderão nos ajudar a entender melhor a vida deste personagem tão extraordinário, com o qual Deus tratou de uma forma especial, como nunca tinha tratado com outros, a não ser com o profeta Moisés, a quem Deus se apresentou ali e falou com ele da coluna de fogo, que era guiado pela coluna de fogo. Paulo teve esse tratamento especial porque a ele, assim como a Moisés, também veio a mesma manifestação da coluna de fogo. E como ponto inicial, nós diremos que ele nasceu em Tarso, como você acabou de ler nas Escrituras. E de acordo com a Enciclopédia de 1996, diz assim: esta cidade era a capital da província romana da Sicília, por volta do ano 67 antes de Cristo. 67 anos antes de Cristo. Esta cidade era a capital ali daquela província romana. E como diz as Escrituras onde nós lemos, Paulo nasceu ali e ele foi criado em Jerusalém com os melhores mestres, ou vamos dizer assim, o melhor mestre que existia naquele tempo. Se fosse nos dias de hoje, diríamos que Paulo ou Saulo aprendeu no melhor seminário, ou o seminário mais importante da atualidade, com o mestre mais sábio, com o doutor em divindade que mais se sobressaiu no país. Então assim foi Paulo em seus dias, quando ele em Jerusalém foi instruído pelo grande mestre chamado Gamaliel. E para que você se lembre quem foi este homem, Gamaliel, observe que quando os judeus estavam, ou os fariseus e os sacerdotes estavam perseguindo a Jesus e perseguindo os cristãos, os apóstolos, Gamaliel foi aquele que disse: homens, vamos fazer o seguinte, é melhor deixar este povo quieto, porque se esta obra é de Deus, aliás, se essa obra não é de Deus, ela vai se desfazer por si mesma. Mas se esta obra for de Deus, então nós vamos nos encontrar lutando contra Deus. Observe o pensamento deste homem. Se não for de Deus, vai se desfazer. Mas se for de Deus, e aí? Nós vamos lutar contra Deus? Então este foi o grande Gamaliel, que instruiu o apóstolo Paulo. De modo que Saulo, ele então era romano por nascimento. O lugar do seu nascimento, não é? Era a província romana, e todos aqueles que nascessem ali... Cilícia, é isso? Cilícia e não Sicília. Obrigado. Eu sempre falo ao contrário, né? Cilícia. Tá bom. Ele nascendo neste lugar, ele era então considerado cidadão romano, porque era uma província romana. E quando as pessoas viram que Paulo falava o hebraico, então todos eles se calaram, porque ele era de outra descendência. Foi a defesa dele. Ele era romano por nascimento e judeu ao mesmo tempo, porque ele descendia da tribo de Benjamim. Ele próprio, o apóstolo Paulo, é quem dá todas as informações de quem ele era. Observamos um pouco aqui, observemos em Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11 e o versículo 1, o que Paulo diz aqui. Romanos 11, versículo 1 diz: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita. Então, por isso que em outra escritura você vê Paulo dizendo: eu sou romano. Aí você diz: será que ele mentiu em algum lugar? Não, ele era tanto romano como israelita. Ele era romano por nascimento, não é? Mas de descendência era hebreu.
Então veja, de modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, das 12 tribos de Israel, você lembra quando nós estudamos um pouquinho a vida dos patriarcas, não é? O mais novo era Benoni, que a mãe colocou esse nome, porque ele era filho da dor. Ela morreu, ela deu seu último suspiro, vamos dizer assim, nomeando seu filho, que ela morreu daquele parto. Mas depois disso, Jacó colocou seu nome Benjamim, que era filho da sua velhice, o seu último, o mais novo, que ele não entregava por nada. Depois de que José foi para o Egito, você sabe que ele pediu que Benjamim, o pequeno Benjamim, fosse levado lá, e Judá disse: deixe-me no lugar dele, porque meu pai vai morrer se eu tirar o mais novo dele. Então, Saulo de Tarso descendia deste personagem, de um dos filhos de Jacó. É o que ele diz aqui: eu sou descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Ainda na carta de Filipenses, no capítulo 3, versículo 5. Os Filipenses está exatamente lá para frente, depois de 2 aos Coríntios. Você encontra então Gálatas, não é? Efésios, aí creio que já vem Filipenses, exatamente. Filipenses capítulo 3, versículo 5, está escrito: circuncidado ao 8º dia, ele, Paulo, em outras palavras, eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Então, ele pertencia àquela classe de judeu que seguia o farisaísmo, que eram as duas igrejas, vamos dizer assim, as duas denominações maior do seu tempo, fariseus e saduceus. Os saduceus não criam em ressurreição, os saduceus não criam em anjos e tantas coisas, mas os fariseus, seita da qual Paulo pertencia, ou vamos dizer assim, a religião dominante, não é? Dos sacerdotes e tudo, Paulo era desses, que cria na ressurreição, cria em anjos, e todas estas coisas. Ele era exatamente desse tipo, hebreu dos hebreus, era um exemplo entre os hebreus. Ele disse: fui fariseu. Ele era fariseu dos fariseus. Por aprender aos pés do grande mestre Gamaliel, Paulo era um mestre também nas escrituras do Antigo Testamento. Este homem, este varão, ele foi escolhido por Deus exatamente para levar o evangelho aos gentios, aqueles que não eram judeus. O pensamento dos apóstolos, o pensamento de Pedro e de outros apóstolos, era que o evangelho apenas ficasse ali. Quando Jesus deu a ordem, você não vá aos gentios, nem às aldeias do samaritano, mas ide somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, parece que os discípulos pegaram apenas esta ordem, esta primeira ordem, antes da morte de Jesus. Porque ele veio para o que eram seus, mas como os seus o rejeitaram, ele então abriu as portas para os gentios, dando a oportunidade para nós. Por isso, depois da sua ressurreição, ele disse agora: ide por todo mundo e a toda criatura. Mas os discípulos, eles ficaram apenas em Jerusalém. Eles montaram sua base ali e só evangelizaram as aldeias vizinhas, porque foram expulsos, foram perseguidos. E durante as suas perseguições, eles saíram então por onde passavam, anunciando o evangelho. A visão de Paulo foi totalmente diferente da visão de Pedro ou dos outros apóstolos. Ele foi impelido, ele sabia do seu chamamento. E ele viu que aquelas partes das escrituras que falava luz para os gentios, uma luz iluminará os gentios. Então ele sentiu essa incumbência de levar a cabo isto, de levar este evangelho para aquelas pessoas que não eram tratados como gente diante do plano de Deus, eram chamados de cachorro. O próprio Jesus chamou aquela mulher de cachorrinho, ou dessa descendência que não era judia. Ele disse: não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Era assim que era tratado nós, os gentios, que não somos da descendência dos filhos de Israel. Mas tinha uma profecia no Antigo Testamento que diz assim: eu fui buscado, fui chamado, ou dos que não buscavam-me antes. Há um povo que não se chamava pelo meu nome, eles me chamaram, eles me invocaram, e eu disse: eis-me aqui. Então este povo era exatamente o povo gentil.
E Paulo sentiu esta chamada para tirar o evangelho, levar o evangelho dos judeus para os gentios. E assim, você sabe, desta forma, ele recebeu o prêmio, vamos dizer assim, a incumbência de ser o primeiro mensageiro, a primeira era da igreja. Poderia ser Pedro? Poderia. Poderia ser João ou qualquer um deles? Poderia sim. Mas este quinhão ficou com Paulo. O evangelho estava saindo dos judeus para os gentios, porque Deus estava abrindo aquela dispensação, dentro da dispensação da graça, a oportunidade para os gentios, e naqueles primeiros anos, a carta foi enviada para o anjo à era de Pérgamo. Este anjo foi o apóstolo São Paulo. A primeira era da igreja. O anjo mensageiro foi o apóstolo São Paulo, que estava levando o evangelho exatamente para os gentios. Então você encontra isso em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Vejamos como está escrito aqui. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Nesta primeira carta, ele, Jesus Cristo, se apresenta no meio dos 7 castiçais de ouro e tendo em sua destra as 7 estrelas, das quais, entre essas 7, estava o apóstolo São Paulo, como a primeira estrela, o primeiro anjo terreno mensageiro, que tinha um recado de Deus para o povo gentil. Ao mesmo tempo, Paulo teve que colocar o fundamento do cristianismo. Precisava-se de uma base. E coube a Paulo pôr este fundamento. E este fundamento é o próprio Jesus Cristo. Porém, o que convém observar nisto é a visão que ele teve sobre aquele trabalho. Digamos, Paulo não foi egoísta, ele não se achou tão importante a ponto de dizer que estava fazendo uma construção. Não, ele se colocou como aquele que estava dando o pontapé inicial, colocando o fundamento, se bem que o fundamento é a base principal, é o alicerce para qualquer coisa que venha depois. Mas Paulo, como profeta, ele teve uma visão de outros que iria estabelecer algo em cima daquele fundamento que ele estava colocando. Ele sabia que o trabalho seria o trabalho de continuidade. Um trabalho de continuidade é um trabalho que não se denomina. Quando um grupo vira um sistema organizacional, uma denominação fechada, ela não progride mais, ela para exatamente ali, porque ela constrói um muro ao seu redor. Ela constrói um muro e fica ali fechado em seus credos, em seus dogmas. Nós cremos nisso, nós cremos nisso, nós cremos naquilo. Se você não crê assim, olha, você está perdido, você vai para o inferno. Você tem que pertencer a esse grupo que crê desta maneira. Então o outro ali faz a mesma coisa, estabelece suas crenças. E dizem, se esse grupo não crê como esse, está tudo perdido. O evangelho é diferente. O evangelho é de continuidade. Por isso que a cada dia você tem aprendido. Por isso que a cada dia esta mensagem que Deus tem enviado tem mostrado coisas novas, coisas que vocês nem imaginavam. Pessoas que estão há 20, 30 anos nesta mensagem, agora que estão conhecendo o que é esta mensagem, porque é uma obra de continuidade. Ela continua, ela não para. E cada vez que para, cada grupo que parou, que estacionou, virou exatamente uma cisterna. Uma cisterna que não retém as águas. Então, observe isto. Paulo teve uma visão que aquele trabalho ia continuar. E foi por isso que ele deu esta profecia em 1 Coríntios. Vamos ler aqui. 1 Coríntios, no capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11. Está escrito assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu. O importante é isto, que um profeta, ele sabe a sua posição. Ele não diz assim, será que, talvez seja.
Não, o profeta, ele mesmo sendo o profeta, ele pode falar como Paulo também falava, dizendo assim: eu sou um abortivo entre vocês, eu sou o menor entre vós, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, como William Branham dizia. Vocês me chamam de profeta de Deus, eu não digo que sou profeta, sabe? É aquela humildade própria, porque é um testemunho próprio que não convém falar, mas ele sabe quem ele é. Como Jesus sabia quem ele era. És tu, filho de Deus? Tu dizes. Entende? Mas ele sabia quem ele era. Chegou um momento que ele disse para a mulher, para um homem: crês tu no Filho de Deus? Sim, Senhor, diz-me quem é para que eu adore. Sou eu que falo contigo. Vocês lembram desse caso? Mas para o outro: és tu, Filho de Deus? Tu dizes. Paulo era a mesma coisa. O irmão Branham do mesmo jeito. Agora, se você pega as partes onde, naquela forma humilde, ele diz que, não, eu não sou isso que vocês dizem que eu sou. Aí, tá vendo? Ele não é. Porque não conhece o linguajar, não conhece a linguagem. Mas quando você conhece a linguagem, o estilo de cada um, e aquilo que ele pregava para o seu povo, ele pregava totalmente diferente, ou de uma forma totalmente diferente, quando estava com outro grupo. Vocês que me veem pregando para vocês, se me verem pregando na Igreja Batista, vai dizer: não é aquele mesmo de lá. Porque jamais eu pregaria a doutrina que eu prego aqui lá, se eles me convidassem. De forma nenhuma. Porque, para começar, eu não estou ali, eu não fui convidado para pregar doutrina. Doutrina se prega para a igreja local. E assim sucessivamente. Então, veja, Paulo sabia quem ele era. E o importante de um homem que Deus envia é que ele sabe qual é a sua posição dentro do plano. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. O ministério de Paulo foi este. Como anjo da primeira era da igreja de Éfeso, pôr o fundamento. E outro edifica sobre ele. Porque viria o próximo mensageiro, viria Irineu para estabelecer algo em cima daquele fundamento. E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Vê o cuidado? Eu coloquei o fundamento. Outro vai edificar sobre ele. Agora, cuidado no que vai edificar em cima do fundamento. Então, quando você observa hoje tantos fundamentos, fundamento batista, fundamento adventista, o fundamento assembleiano, o fundamento católico, quando você encontra todos os outros fundamentos doutrinários, dogmáticos, que todos dizem que tem, de acordo com as Escrituras, porque dizem que está tudo baseado nas Escrituras. Então, observe o que será que construíram em cima do fundamento que Paulo estabeleceu. Este é o caso, porque Paulo sabia que alguém ia construir algo ali. Mas observe cada igreja, observe cada movimento, observe cada grupo religioso e tente descobrir se aquilo que construíram está batendo com o fundamento que Paulo estabeleceu. Você encontra mulheres pregadoras. É assim que está o fundamento? Não é assim que está o fundamento. Você encontra as mulheres vestindo qualquer tipo de roupa, usando qualquer coisa, os cabelos parecendo homens, e todas dizem que são crentes. Lê as cartas de Paulo. O que será que edificaram neste fundamento? E são tantas coisas que poderíamos entrar aqui em pequenos detalhes sobre cada assunto para mostrar que o que construíram em cima do fundamento de que Paulo estabeleceu não é uma construção. Dá até vergonha chamar isso de evangelho. Dá vergonha de chamar determinados grupos, determinadas coisas de igrejas cristãs, porque não tem nada do cristianismo bíblico. Mas Paulo disse: cuidado no que vai edificar. Veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento é Jesus Cristo. Mas cada grupo religioso que se denomina cristão diz que tem este fundamento. Agora, Cristo é a palavra. Então, simplesmente compare a palavra com aquilo que apresentam para você como doutrina bíblica e veja se passa pelo teste. Veja se passa pelo teste. O fundamento pode ser bom, mas o construtor, para economizar dinheiro, pode ter colocado um ferro de segunda, uma areia que não presta e um tijolo que não tem nenhuma consistência. Daqui a pouco, rui tudo, como aquele prédio lá no Rio de Janeiro.
Então é isso que vai acontecer depois, porque determinados fundamentos, não é? Determinadas bases, o que foi construído sobre ele não está condizente. O fundamento pode ser bom, mas o que veio para cima, que é exatamente o que terá que suportar o vendaval, não é? É o material de segunda, de terceira, de quarta, quinta categoria. Não tem nada, não forja caráter, não muda comportamento. Entende? Não melhora as pessoas de vida. Quando eu digo melhorar de vida, não é financeiramente, mas é espiritualmente. Não melhora, as pessoas a cada dia estão se arrastando cada vez mais. A cada dia estão se modernizando. Nem sequer parece que são cristãos. Nem parece que teve uma mudança de vida, que tem uma nova natureza, porque tudo está igual. Tudo está igual, porque o que construíram sobre o fundamento não está condizente com a base, é um material imprestável. E a Bíblia já diz que estas coisas que foi construída em cima desse fundamento, no tempo próprio vai se manifestar. O que é palha vai ser queimado. O ouro que vai conseguir ser provado no fogo e vai sobressair do outro lado com brilho, né? Mas Paulo disse isto: veja cada um que coloca, porque ninguém pode pôr outro fundamento a não ser o que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, tudo que é Jesus Cristo está nesta palavra. O que ele é, como ele se manifesta. Por isso que você já aprendeu que a Bíblia inteira é a completa revelação de Jesus Cristo. Isto foi o que pregou o reverendo William Branham. Portanto, lendo isto, nós entendemos também que Paulo, em Atos 13, versículo 9, eu quero ler mais esta escritura, Atos 13, versículo 9, cada vez que você lê, mais você aprende, mas você se familiariza com a sua escritura. Atos 13, versículo 9, eu quero ler o que está escrito aqui, para vocês também. Diz assim, olha: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele. Observe isto, porque nós estamos falando sobre Saulo de Tarso. E entendemos que Saulo, que também é Paulo, é o mesmo personagem, ele sabia que depois dele viria outros mensageiros. Hoje nós pregamos que Deus já enviou seus 7 mensageiros. 7 mensageiros que ele tinha para a igreja gentílica. Porque eram 7 castiçais, ou 7 chamas sagradas que ardem diante do trono de Deus, ou os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, que eram 7 dispensações, onde o Espírito Santo trabalharia na terra através de um personagem específico. Observe, porque o nosso assunto é sobre profetas e profecias. É exatamente por isso, porque Deus não faz coisa alguma sem antes revelar seu segredo ao seu servo profeta. Então Paulo sabia que depois dele viria outros mensageiros, que continuaria o seu trabalho, continuaria a sua obra de edificação do corpo de Cristo. E nós não poderíamos deixar de ler Efésios capítulo 4, versículo 12, porque na epístola de Efésios, no capítulo 4 e o versículo 12, já que eu estou vos relatando que Paulo sabia que viria outros mensageiros, que ia continuar esta obra, observe o que ele diz aqui. Para que estes outros? Versículo 12 do capítulo 4 de Efésios. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Mas Paulo, somente suas cartas não é suficiente? Mas Paulo, somente lendo a Bíblia não é suficiente? Não, senhores. Versículo 11 ele diz: ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então Paulo sabia que Deus enviaria mais pessoas, mais ministérios, outros mensageiros, para dar continuidade a quê? Aquilo que ele colocou a base. E ele não colocou como qualquer pessoa. Ele disse: eu, como sábio arquiteto, coloquei o fundamento.
E esse fundamento é Cristo. Como foi que ele colocou esse fundamento que é Cristo? Foi colocando uma pessoa lá debaixo da terra, ajeitando lá o local onde construir? Não, porque estou vos dizendo que Cristo é a palavra. E ele, como sabe o arquiteto, pôs este fundamento, explanou a palavra, revelou para as pessoas do seu dia todo o Antigo Testamento, mostrando o cumprimento de cada profecia que tinha se cumprido no Messias, que tinha chegado ao cumprimento em Jesus Cristo, e que agora eles eram dispenseiros de uma nova dispensação, de um novo evangelho, das boas novas, e que dali por diante o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, teria que crescer no aprendizado, e as pessoas teriam que vir através de uma verdadeira conversão, através de um arrependimento, através de um batismo no nome que foi apresentado para eles, que é o nome de Jesus Cristo, para que começasse esta obra. Então, observe isso. Este corpo de Cristo que Paulo está falando aqui, que é edificado no fundamento que ele colocou, é formado por pessoas, por crentes, por homens e mulheres. E isto nos permite saber que o desenrolar do plano de Deus, ele continua e continua até que chega a última dispensação, ou a última era da igreja, como nós encontramos em Apocalipse. A semente de Deus que se manifesta em cada era é exatamente para dar cumprimento a este plano, a esta semente. E esta semente, ou filhos da palavra, eles pertencem ao corpo de Cristo, e você não pode pertencer a este corpo porque pertence à igreja. Você não pertence ao corpo de Cristo por pertencer a tal igreja, a tal grupo, ou por pertencer ao tabernáculo, ou por pertencer à comunidade fulana de tal. Não, você só faz parte do corpo de Cristo quando você nasce da água e do Espírito. É por um Espírito que nascemos neste corpo. Então, depois, o desenrolar deste plano vem desde lá, até que chega nesta última era, até que termina com o último mensageiro, para que outra vez o evangelho que Paulo trouxe aos gentios, este mesmo evangelho seja levado para os judeus. E você sabe que isso não pode suceder enquanto não haja terminado o tempo de Deus trabalhar com os gentios. Quando ele parar esta chamada, o tempo da chamada. E esta chamada não é mais chamando as pessoas de uma denominação. É exatamente chamando as pessoas de uma era passada, de uma era que tem apodrecido, de uma era que, como um todo, tem se tornado um sistema. É uma chamada para sair fora, depois do tempo das eras, para que possa ver mais alto, para que possa enxergar tudo isso que tem ficado para trás. E a Bíblia diz que Jerusalém será outra vez pisada pelos gentios, não é? Até que os tempos dos gentios sejam cumpridos. É Lucas 21, versículo 24. Talvez muitas pessoas não leram ou não se tocaram com esta profecia que já no Novo Testamento fala sobre isso. Em Lucas capítulo 21 e o versículo 24, onde diz assim: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, isto é, os judeus, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então, enquanto estiver daquele jeito, enquanto vocês estão ouvindo falar sobre guerra e rumores de guerra em Jerusalém, e aquela briga para dividir a cidade, para tomar conta disso e tomar conta daquilo, e em guerra, saiba disso, porque estão dentro ainda desta profecia. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Você já aprendeu que existem dois tempos que correm em paralelo: tempo dos gentios e plenitude dos gentios. Tempo dos gentios é um período político. Plenitude dos gentios é um período religioso. Tempo dos gentios é desde que Jerusalém foi tomada. Só será estabelecido, olha, depois não entraremos nesses detalhes, porque está em outra mensagem que eu não estou com ela agora, como a mensagem do profeta do século XX.
Mas a plenitude dos gentios é exatamente o período de tempo que nós conhecemos como as 7 eras da igreja. Este é a plenitude dos gentios. É um período espiritual onde Deus está chamando entre os gentios um povo para o seu nome. Tempo dos gentios é o período de tempo onde Jerusalém é dominada pelos gentios. Agora, depois disso, vem a parte final de Deus com os gentios, que esta parte final de Deus com os gentios culmina exatamente com o arrebatamento dos santos. E logo Deus se volta para os judeus para completar com eles as 70 semanas que foram designadas para os judeus, como está em Daniel, no seu capítulo 9 e o versículo 24 de Daniel, que está escrito exatamente assim. Observe como está no livro de Daniel, falando exatamente do tempo dos gentios. Daniel 9, versículo 24, está escrito: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Quase tudo isto se cumpriu. O que falta se cumprir desta profecia são 3 anos e meio que acontecerá depois do arrebatamento. É o período de tempo que a igreja, a noiva, a esposa do Cordeiro, estará participando da grande ceia ou da festa das bodas, e a terra estará no período da grande tribulação, e os judeus, os 144 mil, estarão conhecendo a Jesus como Messias através das profecias, ou da profecia de 2 profetas, Moisés e Elias, que se apresentarão para eles exatamente depois que a igreja noiva for tomada. Podemos entender com facilidade que Deus tomou o evangelho dos judeus e deu isto para os gentios, e deu através de Paulo. Então, isto começou exatamente lá em Jerusalém, ainda no livro de Lucas, no capítulo 24 de São Lucas, e o versículo 47, você encontra estas escrituras. Observe, para que você fique com uma ideia geral deste tremendo plano que Deus tem desenrolado e continua desenrolando agora já nos momentos finais. Lucas 24, 47 está escrito: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, porque aí estava incluindo os gentios, todas as nações, começando por Jerusalém. Isto, quando o evangelho foi tomado dos judeus para os gentios, começou lá em Jerusalém. E em diferentes lugares, em diferentes partes, eles começaram a rejeitar, porque Deus os chegou, e eles começaram a rejeitar o evangelho, porque o evangelho tinha que ir agora para os gentios. E você encontra em Atos capítulo 13, vamos mais adiante um pouquinho, Atos capítulo 13, para que você entenda que eles realmente rejeitaram o evangelho para que nós fôssemos alcançados. Versículo 46 de Atos 13. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister, ou necessário, que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, como foi pregado primeiro. Por isso eu decidi somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. O evangelho, eu disse antes, o evangelho foi tomado. Deus tomou dos judeus e entregou para os gentios. Porque Deus teria que dar cumprimento à sua própria palavra. E a profecia, o versículo 47 diz assim: porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Por isto que do outro extremo do planeta Terra que nós estamos,
lendo as cartas de Paulo, aprendendo com Paulo, porque ele foi quem trouxe o evangelho para nós, os gentios. Mas você observando a vida de Paulo, nós notamos que ele tinha um conceito muito claro de seu ministério para com a raça gentílica, para com o povo gentil, o qual ele defendeu e estabeleceu isto com clareza. Em Romanos capítulo 11, versículo 13, observe que a convicção que Paulo tinha sobre isto e como aconteceria. Em Romanos 11, versículo 13, ele disse assim: porque convosco falo, gentios. Veja só, que coisa clara, ele sabia da clareza do seu ministério para com o povo gentil. Porque convosco falo, gentio, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Totalmente voltado para os gentios. E ainda em Gálatas, capítulo 2, rapidamente aqui. Gálatas, capítulo 2, está depois, ou antes de Efésios, depois de 2 aos Coríntios. Gálatas 2, versículo 1, está escrito estas escrituras. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho, que prego entre os gentios. Aqui ele estava expondo o evangelho dos gentios para os judeus. Depois de 14 anos do seu chamamento, ele, por uma revelação de Deus, ele voltou para Jerusalém, levando Barnabé e Tito com ele, e entregou para os judeus, mostrando para eles, explanando para eles que tipo de evangelho os gentios estavam dando ouvido. E com certeza os judeus ficaram horrorizados, porque os judeus tinham aquilo: não toque, não pegue, não faça, não coma isto, não coma aquilo, não toque em animal que tem a unha assim ou assado, animal que remua ou que não remua, tudo aquelas coisas da lei. E Paulo estava pregando agora o evangelho, dizendo para os gentios: está tudo liberado, vamos dizer assim. Não é? Simplesmente ore antes de você comer. Se você souber que é sacrificado aos ídolos, então deixa aquilo quieto, não coma. Mas se você não sabe, você não vai perguntar. Já pensou você chegar numa casa e você não sabe? Você chega no restaurante, você não sabe daquilo. Mas daqui a pouco você vê lá em cima, num cantinho, está lá umas velinhas acesas lá, com uns negócios lá, com uma estátua, uma imagem de escultura lá. Bem, pode ser apenas uma simples devoção, mas aquele funcionário, aquele proprietário pode, antes de qualquer coisa, oferecer aquilo para aquele personagem. Que seja do candomblé, que seja católico, seja o que for. É ídolo. E eles oferecem aquilo em homenagem. Assim como o beberrão, ele é acostumado a dar como é que diz? A bicadinha do santo, né? Que é um demônio que ele faz aquilo. Já vou jogar do santo. Então antes ele toma um gole e joga um pouquinho lá do lado para um determinado espírito, determinada entidade. Então são coisas que são oferecidas. Às vezes vendem comida na rua, e aquilo primeiro é oferecido a um orixá, a uma determinada entidade. Que seja para Ogum ou que seja para São Jorge. Ogum do candomblé e São Jorge do catolicismo. É o mesmo. É o mesmo personagem. Agora Paulo instruiu para os gentios: você não pergunte. Simplesmente ore antes, agradeça a Deus por aquela comida. E todo esse espírito é jogado de lado. Mas se você souber que aquilo foi oferecido, tem um oferecimento naquilo, então não participe. Não participe daquilo. Então os gentios não tinham tantas regras para seguir como tinha o povo judeu. Eles eram um povo livre. Era um povo liberto. Para isto, Deus já tinha até mostrado a visão para Pedro: não chame de imundo aquilo que Deus purificou. Não é? Então Paulo, depois de pregar por 14 anos, vamos dizer assim, ele voltou para Jerusalém e explanou aquilo para os apóstolos, para a irmandade lá de Jerusalém, mostrando o tipo de evangelho que ele estava pregando agora para os gentios. Não é? Como você leu aqui: e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prega entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Vou pular para o versículo 8, onde tem outra parte aqui. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro, que era uma pregação direcionada só para os judeus, para a circuncisão, aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão,
esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então, concluindo esta parte, este assunto, é evidente que o chamamento de Paulo ou de Saulo o coloca como o israelita, o judeu, o hebreu, que recebeu a maior comissão que um ministério de um homem aqui na terra pode receber, que alguma vez tenha sido dado a alguém. Porque observe, os judeus pregavam para os judeus, como Moisés, profeta Moisés, ele pregou para a descendência de Abraão, para a tribo de Judá, para aquelas outras tribos todas. Cada um deles foi dirigido a seu povo, mas Paulo era um judeu que teve que pregar totalmente diferente dos costumes judaicos. Pregar exatamente para um povo que era tratado como imundos e pagãos e adoradores de ídolos. Para isso ele teve que receber uma instrução especial. Por isso ele, sem se jactanciar, ele disse: o evangelho que eu vos ensino, eu não recebi de homem algum, mas foi pela revelação de Jesus Cristo. Como ele escreveu na epístola aos Gálatas. O seu trabalho o obrigou a renunciar até mesmo o direito de ter uma esposa. Ele poderia ter tido uma, mas observe rapidamente aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, o quanto que esse homem ficou rendido a esse trabalho. Nunca um homem, um ministério teve a comissão que Paulo teve. Observe, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, ele diz assim: não temos nós direito de levar conosco uma mulher, irmã, como também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor, e Cefas, que é Pedro, né? Todos tinham esposa, eram casados, tinham uma companheira. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Tudo isso. O ministério que ele recebeu, o obrigava a não ter. Tirou dele este direito. Porque ele não poderia fazer o trabalho que ele fez tendo uma companheira do seu lado. Era um homem que não parava em lugar nenhum. Era um homem que poderia estar diante de um rei, fazendo a defesa do evangelho. Era um homem que poderia estar na prisão. Era um homem que poderia estar como escravo no navio. Era um homem que poderia estar numa ilha, junto com pessoas desconhecidas, sendo picado por víbora e todas essas coisas. Era um homem que poderia estar preso na prisão, como ficou por 2 anos, não se lamentando, mas pregando o evangelho em Roma. Como também foi um homem que selou seu testemunho com um machado cortando seu pescoço, sozinho, fazendo esse trabalho. Então, portanto, ele renunciou o direito de gerar filhos de sua carne. Isto ele não pôde, ele não deixou descendência. Portanto, ele se dedicou ao trabalho pelo povo gentil, pregando o evangelho que lhe foi encomendado a pregar, e ele não falhou na sua obra. Toca a nós, eu e você, como gentil, como pessoas gentílicas, agradecer primeiramente a Deus e depois a este servo do Senhor que dedicou sua vida, depois da sua conversão, a serviço do povo e como um verdadeiro profeta da palavra. Ele advertiu aos outros que vinha depois dele, dizendo isto, como está em Atos capítulo 20, versículo 29 ao 30. Como profeta do Senhor, ele, sabendo que estava que poderia ir a qualquer momento, ele deixou este recado, que nós poderemos chamar de uma profecia. Atos capítulo 20, versículo 29, está escrito: porque eu sei disto. Por que Paulo sabia? Porque profeta é aquele que tem um dom especial de prever o futuro, e é guiado por sinais, indícios e sinais. E ele, como profeta, ele tem em si o dom da profecia, que é um dom sobrenatural de prever os eventos futuros. Por isso ele poderia dizer aqui no versículo 29 de Atos capítulo 20: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Imagine Paulo sabendo que estava pondo aquele fundamento, aqueles irmãos naquela simplicidade, e vendo o que vinha depois disso. Homens se chamando de apóstolo,
apóstolo, até hoje tem, né? Nossa, como eles gostam, apóstolo fulano de tal, assim. O grande pregador fulano de tal, assim. Pregando o quê? Verdadeiras heresias e se dizendo seguidor de Paulo. Por isso ele profetizou dizendo: eu sei disto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Imagine que coisa, que profecia ele deu. Agora, seria muito bom se qualquer dia falarmos apenas disso, desta profecia de Paulo, quando ele diz que alguém viria entre o próprio rebanho para falar sobre coisas perversas. Para terminar, agradecendo a atenção da igreja presente, agradecendo a atenção daqueles que ouvem pelo rádio, daqueles que ouvirão, que terão a oportunidade de ter em mãos esta gravação, agradecendo primeiramente a Deus e a vocês que têm feito possível com que este ministério tenha vindo até aqui e mais adiante, se o Senhor permitir. Nós queremos deixar para vocês uma citação nas palavras do mensageiro de Deus para o tempo do fim, o reverendo William Marion Branham. Na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, ele disse o seguinte: agora, este é Paulo, um profeta, predizendo o que ia suceder. Oh, este homem bendito, este bendito homem! Oh, eu quero estar presente ali, no além, naquele dia. Eu quero ver quando colocarem essa coroa de mártir na cabeça de Paulo. Eu quero estar lá. Se há tal coisa como se pudesse chorar ali, então com certeza chorarei, gritarei ao ver a Paulo, ver a São Paulo, este grande apóstolo, com seu manto brilhante e formoso, e estou seguro que haverá alguns gritos quando todos cheguemos lá. Amém? Amém. Senhor, nosso amoroso Pai Celestial, nós te agradecemos nesta hora de todo o nosso coração por estas coisas. Nós sempre estamos pedindo, quando falamos de oração, sempre lembramos de petição. Quando falamos sobre culto de oração, sempre lembramos em estar pedindo, mas Senhor, nos faz entender estas coisas, que no momento deste é também muito mais para agradecer, porque o Senhor tem nos dado muito mais do que aquilo que temos pedido. Pedimos uma pequena coisa, o Senhor nos dá tantas, centenas, milhares delas. O problema é que nós não percebemos quando o Senhor nos abençoa. O problema é que nós muitas vezes não percebemos quando o Senhor nos livra, nos dá o livramento no meio da estrada, no trânsito, mesmo em nossa casa, quando estamos dormindo, quando estamos viajando, quando estamos trabalhando. Constantemente o Senhor está dando ordem ao nosso respeito. E anjos do Senhor obedecem a essas ordens do Senhor e nos guarda, nos protege, nos livra, nos guia. No nome de Jesus Cristo, aceite, Senhor, nosso Deus, a nossa gratidão nesse instante por todas as dádivas, por todas as bênçãos que temos conseguido de tuas santas, benditas e potentes mãos. Nós te agradecemos, nós te pedimos para a tua glória. Amém, Senhor. E amém. E amém. Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo.